A tecnologia está avançando rápido, mas nas operações, as decisões mais difíceis continuam sendo humanas. E sobre essas decisões que vamos aqui nos aprofundar. O impacto da tecnologia sobre pessoas e trabalho. Olá, seja bem-vindo a mais um Ciclotalks. Eu sou Bia Cobal e hoje comigo a anfitriã Isabel Cardial, que é CEO da Ciclo Academy. Bem-vinda, Isabel! Obrigada, Bia. Mais aí um episódio conosco aí nessa temporada 1 de 2026. E hoje tá especialíssimo. Estamos em 3 mulheres, um timaço. Aliás, 2 mãezonas aqui comigo hoje. A gente vai trazer um pouquinho desse lado feminino, maternal, porque estou com ela, Josi Romero, que foi executiva em supply chain com passagens pela Unilever, pela Natura. Tá numa nova fase, daqui a pouco ela vai contar um pouquinho pra gente. Aqui é coração de mãe hoje. Claro. Prazer, Bia. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, Obrigada, Isabel. Josi. Prazer por me receber aqui. A gente vai falar sobre um tema bem interessante, que são decisões difíceis, né? Nada é tão simples assim, mas o bom é que a gente tem soluções para as decisões difíceis, muito aprendizado, muito insight. E aí eu quero já começar perguntando sobre a sua trajetória em operações. Quais foram as decisões mais difíceis, Josi, e o que elas tinham em comum? Muito bom, Bia. Eu acho que com 3 décadas de estrada, né, na área de operações, eu acho que o que não faltou foram decisões difíceis, né? Acho que quem passou pela área de operações nos últimos 30 anos no Brasil, na América Latina, no mundo, viu o número de eventos não planejados que ocorreram e como a gente teve que atuar para manter as operações vivas, né? Vide a pandemia de 2020 e 2021. Né? Então, o que permeou sempre a minha carreira foram decisões difíceis, baseadas em processos de transformação nas empresas que eu passei, né? Foram empresas que fizeram grandes M&As, que fizeram grandes mudanças de ciclos de tecnologia, né, na área de bens de consumo. E, para mim, pessoalmente, como profissional, as decisões mais difíceis sempre foram aquelas que envolveram a mudança nas pessoas, né? O impacto na vida das pessoas, né? Em supply chain, a área de operações, a gente sempre lida com muitas pessoas, né? O mundo físico que a gente fala, né? Por mais que a gente tenha desmaterializado e aprendido a trabalhar com o mundo virtual, ainda você precisa transportar os produtos do ponto A para o ponto B, né? E isso demanda pessoas, demanda tecnologia. E as mudanças que eu conduzi nas empresas, os ciclos de transformação sempre implicaram em ganhos de eficiência, em mudanças grandes do panorama de competitividade das empresas e sempre um impacto ou outro em pessoas. Alguns projetos, como projetos grandes que eu fiz de M&A, onde os impactos foram mais sensíveis em número de pessoas, em mudança da vida das pessoas, mudança às vezes de uma fábrica para um outro estado ou para um outro país, ou de um fechamento de uma operação. Então, para mim, pessoalmente falando e profissionalmente falando, impactar a vida das pessoas sempre foi muito caro. Né? Então, sempre como eu fiz isso, como eu me preparei para fazer isso e como eu trouxe a empresa junto comigo para preparar essas pessoas para esse novo ciclo que elas iam viver. Né? Então é sempre muito importante a gente entender o porquê desses movimentos, ter uma razão forte para acontecer, mas também ajudar as pessoas a encontrarem um caminho para o próximo ciclo. E eu acho que eu tive sorte de trabalhar em 2 empresas que sempre me apoiaram nessa busca de fazer com que a saída fosse uma oportunidade. Né, uma oportunidade de ampliação também para as pessoas, de colocá-las num outro posicionamento de empregabilidade, mas não deixam de ser decisões muito difíceis. Né? Impactar a vida de pessoas é muito complicado. E a gente começou falando do seu traço marcante como mãe. Você acredita que isso, né, e o fato de você hoje ser mãe de 2 mulheres já formadas, até coincidentemente ou não, na sua área, é isso? Exatamente. Você acha que a maternidade te ensinou como lidar com isso? Muito, muito. Eu fiquei mãe da Isabela, me tornei mãe da Isabela com 28 anos. Eu estava num grande movimento de reestruturação na Unilever.
A Unilever tinha comprado a Sika, acho Nossa, que eu quem lembro. mais antigo lembra, né? E eu fui a primeira pessoa a entrar na fábrica de Jundiaí, que era uma fábrica histórica, centenária da Sika, e eu descobri no meu primeiro dia que eu estava grávida da Isabela. Uau! Puxa, no primeiro. Então, todo o processo de conduzir aquela transformação, essa foi uma fábrica, a primeira fábrica que eu fechei na minha história, né? Grávida, com aquele barrigão, trabalhando até o último momento, né? E eu lembro como eu me sentia poderosa com aquela barriga, né? Me sentia muito forte, porque eu achava que eu nunca ia conseguir ser mãe, né? E de repente ficar grávida da Isabela naquele momento foi muito simbólico, foi muito difícil. A gente só fala das coisas boas, mas assim, a gente não pode deixar. Foi muito difícil, né? Só que no final deste processo eu me senti tão fortalecida, né? Eu acho que a maternidade me deu uma outra dimensão como gestora de pessoas, né? Sim. Realmente do impacto que você tem de desenvolver as pessoas, de preparar as pessoas, né? E é isso. E a minha segunda filha nasceu 7 anos depois desse momento, e também foi num momento de uma grande transformação. Parece que assim, tudo acontece naquele momento, né? E a gravidez sempre para mim foi uma coisa muito boa, me passei muito bem, então me senti sempre muito poderosa. Eu falava que o momento de maior poder da minha vida não era quando eu tinha grandes times reportando para mim, mas a maternidade sempre caracterizou um momento de grande satisfação, né, de um movimento que você sentia assim, mas estou fazendo isso, estou gerando uma vida, né? E fazendo isso junto com o trabalho, conseguindo conciliar isso, que não é fácil. Não, né? nem Você, como eu, também sabe disso, então fazer isso tudo junto e fazer funcionar, tanto no parte profissional quanto no pessoal, é uma arte. E como? Com certeza, adoraria também saber da Isabel sobre isso. Tenho uma filha, né, uma de 21, próxima sua. Próxima da minha segunda. Lorena, é um orgulho, né, mudou para opção, né, de Ribeirão, tá em Ribeirão Preto, fazendo USP Psicologia. Ai, que então, delícia. E é um desafio para ela também, então a gente acompanhando de longe isso para a mãe, né, aqui, mas tá evoluindo, tá amadurecendo, isso foi, e gerenciar, né, primeiro, eu lembro que eu tive um problema na gravidez e tive um evento e não podia cancelar o evento. Uau. E aí tive que ficar de repouso absoluto e aconteceu o evento, né? E a gente foi gerenciando isso e foi um sucesso você ter essas oportunidades. Acho que desses desafios, né, que surgem, né, novas oportunidades, aprendizados, como aconteceu na pandemia, como você citou. Né? Então acho que esses desafios sempre nos traz aí outras oportunidades que a gente precisa saber onde colocar depois, né, como legado. Exatamente. Que boas histórias aí para a gente completar a coisa do desafio. Mas na prática, o que torna essa decisão difícil dentro de uma operação complexa, Josi? Eu acho que tem uma natureza das decisões difíceis que elas sempre passam por conflitos de prioridades, né? E são prioridades que são super legítimas, né, gente? Assim, quando você está num ambiente empresarial, liderando uma operação, você tem conflitos que são genuínos entre eficiência, serviço, impacto em pessoas, impacto social, impacto ambiental. Essas prioridades nem sempre estão no campo onde você consegue priorizar todas ao mesmo tempo, né? Feliz é aquele que encontra uma decisão, né, aquele que tudo maravilhoso, onde você faz um movimento e você melhora todas as dimensões. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece, principalmente quando você tem que tomar uma decisão no momento de uma crise, né? Então você tem que priorizar uma dimensão. Então isso torna a decisão muito difícil. Segundo elemento de uma decisão difícil para mim é a conciliação entre o curto e o longo prazo, né? Porque muitas vezes o curto prazo demanda uma decisão que nem sempre é consonante com o que o futuro vai te pedir. E em supply chain isso acontece muito, decisões de trazer produtividade, eficiência, que acabam gerando problemas de resiliência no próximo ciclo de crescimento da empresa. Isso é bem comum. Outra característica de uma decisão difícil, a questão do impacto sistêmico da decisão. Então, eu sempre falo, e aprendi isso muito na Natura, né? A empresa é um organismo vivo, né?
e ela está inserida dentro de um outro organismo vivo que é o contexto, principalmente agora com a questão geopolítica, a questão dos desafios climáticos, a gente vê sempre essa questão de que uma decisão, o impacto que ela traz no sistema como um todo. E muitas vezes quando você toma uma decisão, você não tem a visão de todos os efeitos, você não tem todos os dados, você tem os dados para tomar a decisão boa para aquele ciclo, e o próximo ciclo, e o próximo ciclo. Então toda vez que eu tomo uma decisão, eu tento olhar um pouquinho a necessidade do negócio naquele ciclo, e o quanto que aquela decisão ela é não regrettable, ela não vai matar o próximo passo. Vai impactar, né, impactar o próximo passo. Então, tudo isso é um contexto de uma decisão difícil e, finalmente, cada decisão uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Se você não traz para os seus parceiros, para o ambiente que você está, essa decisão está hoje nos levando para essa posição. Essas são as portas que se abrem, mas tem as portas que se fecham. Existem decisões que elas fecham algumas portas. E muitas vezes a gente é muito otimista, tomador de risco, que era característica, e eu sou tomadora de risco, gosto de inovar. Às vezes você toma a decisão de abrir uma porta e você está fechando uma outra. E isso tem que ser visível para todo mundo. Não tem nada de errado, escolhas são escolhas. Exato. Mas você tem que dar essa visibilidade, né? Então, esses são os pontos para mim que fazem a decisão sempre difícil, recheado pela questão do impacto nas pessoas. Esse, para mim, é o tempero mais difícil, né? E você que é uma pessoa que sempre buscou, pelo seu relato todo, sempre melhorar a vida das pessoas e até, como você está trazendo, pensar neste impacto, como é que você enxerga o equilíbrio dessas coisas? Avanço tecnológico, eficiência, impacto. Esse é o maior desafio, e eu não digo que é só dos profissionais de supply, de operações, acho que de todos os profissionais, né? Não tem como negar que hoje, para a competitividade dos negócios, você precisa combinar tecnologia e eficiência, né? E isso não é uma escolha, né? Não posso não escolher fazer isso. Eu tenho que fazer isso conduzindo no banco do motorista, né? Como fazendo parte disso intencionalmente, buscando fazer isso corretamente. Porque quando eu faço isso com intenção, eu sei que é necessário aquele movimento, né? E a minha carreira toda foi de ciclos em ciclos, melhorando a eficiência, melhorando o nível de tecnologia, melhorando a prontidão das pessoas para o próximo desafio. Quando você faz isso com intencionalidade, você consegue preparar melhor as pessoas, né? Porque quando vem uma ruptura tecnológica, ela vai ter uma ruptura sobre as pessoas, os incumbentes, né? E a gente está no meio de uma grande ruptura agora. Sim, né? Então, a gente deveria estar nesse momento muito preocupado com um projeto de país onde o setor público e o setor privado, as empresas, unissem força para preparar as pessoas para o que vem pela frente. Porque a gente já viveu ciclos, eu falo do agro, que é uma área que eu amo no Brasil e que eu trabalhei no passado, que os ciclos do agro foram de muita automatização, né? E melhoraram muito a competitividade, por isso que o Brasil é esse celeiro, né? Que exporta tanto e tal. Mas teve consequências sobre a mão de obra não especializada. Hoje a gente tem, você falou de Ribeirão Preto, mas cidades ao redor de Ribeirão Preto que vivem de Bolsa Família, porque eram pessoas que trabalhavam na cana e houve uma mecanização necessária para a sobrevivência e competitividade, e as pessoas não se reinseriram no ambiente de trabalho. E o mais incrível de tudo é que faltam pessoas para operar as máquinas super tecnológicas que estão nas fazendas. Sim. Isso ocorre em muitos setores. Falta capacitação, Falta né? capacitação. Então, se a gente não juntar forças entre as empresas e o setor público na área de educação para preparar o novo profissional para esta realidade, a gente vai sofrer realmente o pior dos mundos, que é a pane seca, de a gente não ter pessoas preparadas para operar neste futuro, neste presente, na verdade, né? E uma legião de pessoas que vão depender da ajuda do Bolsa Família ou de qualquer plano assistencial, porque não consegue se reinserir no mercado, né? Então, esta, para mim, é o maior desafio, né, de como a gente fazer isso, porque as empresas vão continuar lutando pela sua competitividade, vão continuar evoluindo, e é justo que isso aconteça, mas a gente tem uma responsabilidade de preparar os indivíduos e a sociedade para esse novo, tanto porque eles vão ser importantes para operar esse futuro,
quanto sobre a nossa responsabilidade Uhum. social em relação a esse grupo de pessoas que precisa ser reinserido. Não né? pode ser paliativo, né? Tem Não que ser, tem que pode. ter uma solução. Educação é a base, né, para tudo É a isso. base para tudo isso. E enquanto a gente não juntar forças, não é só obrigação do Estado, não é só obrigação das empresas, né? As empresas fazem aquilo na sua área, mas se a gente não juntar, a gente não vai conseguir. Tem muitos países do Ocidente do Oriente que estão fazendo isso muito bem, né? Então já tem modelos, né? Na América Latina, infelizmente, a gente tá atrasado em relação a esse Sim. processo. E estamos vivendo vários panes, né? Transportes, motorista, Total. que está vindo para cá, ouvindo a CBN, o pane que está acontecendo na área de construção civil, É. que não tem Energia, pedreiros. construção civil, agro, São muitos tecnologia. setores. Se você vai hoje buscar uma pessoa para operar uma torre de controle, alguém Sim, que está. Assim, você não encontra. Né? As pessoas estão brigando por exato. poucos recursos, com tantos recursos disponíveis, mas não preparados para essa nova realidade. Então, é uma responsabilidade muito grande. E não é só responsabilidade social, é questão de sobrevivência dos negócios. Se a gente não fizer isso, a Sim, gente não isso vai ter mesmo. pessoas para poder fazer o que precisa ser feito nos próximos ciclos de desenvolvimento. Excelente. Aproveitando esse gancho, que está falando sobre realmente isso, quando você precisa tomar uma decisão para melhorar a eficiência, mas isso impacta fortemente as pessoas, como conduzir isso? O grande desafio de qualquer líder, né? É, Porque a partir do momento que você toma uma decisão e você está consciente que aquela decisão é a decisão correta a ser tomada naquele set de prioridades que você fez, você olha para o impacto de pessoas e daí você tem a obrigação de minimizar esse impacto. E eu falei na pergunta anterior que eu tive a felicidade de trabalhar em empresas que sempre pensaram nas pessoas, sim, né? Então, desde o meu primeiro movimento de consolidação e fechamento de operações, eu me lembro, eu falei que estava grávida da Isabela e fechando a fábrica de Jundiaí, da Sica. Quando eu cheguei em Jundiaí, eram mais de 3.000 pessoas trabalhando. E nós fechamos essa operação e transferimos boa parte dessa operação para Goiás, que era onde existia a fronteira agrícola, né? Então, a fábrica em Jundiaí, ela não se pagava, entendi. porque ela tinha sido criada 100 anos atrás, quando o setor agrícola era Na o região. core da região. Então, quando você muda e tem uma razão forte de sobrevivência do negócio para fazer esse movimento, você olha para as pessoas que estão ali hoje, né? Você fala assim, a minha responsabilidade é sobre essas pessoas que ficaram aqui comigo tantos anos, né? E ficaram até o último dia. Eu lembro até o último dia, eu fechei a fábrica, as pessoas estavam ali comigo, né? Então eu lutei muito para conseguir preparar essas pessoas, né? Então a gente fez é um dos exemplos, mas eu posso dar outros, né? A gente fez um programa de capacitação das pessoas, né? Então a Que gente pegou excelente. os operadores junto com o Senai e a gente fez um trabalho de dar formação técnica, eletromecânica, mecânica, para que essas pessoas pudessem sair para o mercado e se empregar rapidamente. E assim, a maioria se empregou muito Que rapidamente. bom. Aqueles que não foram conosco, porque a gente levou algumas pessoas conosco para poder iniciar a operação lá, até que a gente tivesse as pessoas preparadas lá da região, mas assim, eu consegui fazer esse movimento e junto com o RH, né, falei assim, gente, isso é reputação. As pessoas que deixam a empresa criam a reputação da empresa também. Sim, Não é só quem entra na empresa, é quem sai da empresa. A empresa uma boa experiência. saindo e você falando, puta, aquela empresa cuidou de mim, cuidou da minha família, me deu as condições, foi justa. Né? Entendo o objetivo de negócio, não dava para aquela fábrica continuar operando, mas você tomou aquele cuidado. Então, durante a minha carreira, eu fiz vários movimentos desse. Né? Depois de convencida que era o movimento correto a fazer, eu olhava e falava, tá bom, vamos comunicar as pessoas, vamos preparar as pessoas, vamos garantir um pacote de empregabilidade, mais do que a grana. Você diz assim, meu, isso aqui você vai sair, se você ficar comigo até o último dia mantendo, ou se você for comigo e reabrir a fábrica comigo ali, você vai ter esse tipo de ajuda. Isso é muito respeitoso, né? E frente a projetos milionários, que tem payback muito rápido, isso não é nada. Pois é. As empresas têm que sair dessa posição de só capturar, né, o benefício sem olhar o todo. Então, eu acho que os líderes têm essa obrigação. E nós, líderes, temos que estar trazendo essa consciência para a empresa. Né? E vai acontecer muito fortemente isso agora com a reforma tributária.
né? Esse Então, é acho que é um outro. ponto que vai haver muitas movimentações de centros de distribuição, de fábricas até, que vão Totalmente. seguir a matéria-prima, né, como aconteceu o caso de Exatamente. vocês. Então, acho que é uma dica aí, né, para todos sobre Como conduzir um processo e pensar que é uma construção de responsabilidade social, de reputação e de negócio, né? Porque realmente você cria um ciclo onde as pessoas sabem que você trata, né, aquilo com Sim. seriedade, cuida de todos os elementos, né? Não é só do elemento voltado para o negócio, mas assim de todos os stakeholders daquele negócio, né? Com Então, certeza. tem maneiras de fazer, né? Sim. É difícil, custa mais empenho do que dinheiro, né? Custa vontade, intenção, e eu acho que é isso que a gente tem que lutar, para ter esse cuidado com os impactos que a gente causa na vida das E pessoas. supply chain não é só interno, né? Você pensa nos Não. stakeholders, né? Então, eu lembro que na pandemia o Nestor, né, falou de um Isso. exemplo dos fornos de vidros, né? Então, Isso. quanto que as empresas tinham e seriam impactadas se desligassem os fornos. Então, quanto que a Natura fez, né, de Exatamente. apoio a essa cadeia de fornecedores, As comunidades da Amazônia, a gente não tinha, né, como naquele momento manter o ritmo total, mas a gente manteve um ritmo basal para garantir que eles tivessem uma renda estável durante a pandemia, mesmo eles não conseguindo entregar. Eu acho que tem uma responsabilidade, porque isso é resiliência. Sim. Quando a gente fala de resiliência da cadeia de supply chain, Propósito. a resiliência não vem só de você ter saídas estratégicas, opções. Também vem, mas ela vem da relação que você tem com os seus parceiros. Quanto que os seus parceiros fazem parte do seu sistema e confiam. Não, olha, eu sei que lá na Natura tem alguém que vai olhar para o meu problema de outra forma, né? E não é oportunista, não é assim, eu vou comprar dele porque está mais barato. Eu vou comprar porque existe uma estratégia de médio e longo prazo. Parceria. E a resiliência vem disso, da parceria. Na época da greve dos caminhoneiros também, a gente teve outros. Na pandemia foi outro. Assim, eu tenho vários exemplos onde eu peguei o telefone, liguei para o parceiro e falei, eu preciso de você, e ele estava ali, né? E o contrário também, né? Então, eu acho que essa visão dos impactos nos colaboradores dos nossos parceiros também é muito importante. Josi, todas essas histórias que você está trazendo, tanto com os colaboradores quanto com os parceiros, me remete a alguma coisa bem atual, né? No sentido de que são esses os verdadeiros influenciadores de marca. Muito. E aí, pegando aqui o gancho para a influência e pensando nessa nova forma das equipes de supply chain trabalharem diante desse cenário digital, automatizado, né? Como é que você vê? O que muda, Josi? Muda muito, e assim, já mudou, tá? Já mudou. A gente falava de hard e soft skills sempre. Sim. Né? Então, vamos falar deles dois primeiros, mas tem um terceiro que tá aparecendo aqui, que é muito, muito importante. Então, quando a gente fala de hard skills, não é porque a máquina vai decidir, a inteligência artificial, que os skills técnicos, eles são super importantes. Por quê? Porque os profissionais têm que conhecer o que a caixa preta do algoritmo está fazendo ali. Então, toda essa base técnica, né, de analytics, de digital, ela é super importante. Nenhum profissional de nenhuma área pode se dar o luxo de não conhecer desta infraestrutura por detrás de toda a automatização que vai acontecer. Então, se você é um profissional de planejamento, ou de logística, você precisa entender, por mais que as suas decisões sejam melhoradas com o uso da inteligência artificial ou de dados e analytics, você precisa saber o que está por detrás, porque o algoritmo é que vai ditar a maneira como a decisão vai ser tomada. E a decisão tem que ser tomada com a inteligência humana, porque só com dados a decisão pode ser com dados mais a sua percepção, a sua experiência, o que vai vir pela frente, né? A visão do todo, você podia tomar uma outra decisão. Então, cada vez mais os hard skills voltados para essa nova onda de inteligência artificial, de analytics, é muito importante. Soft skills, liderança, influência, mobilização de pessoas, nunca foi tão importante, porque é isso que ninguém vai conseguir substituir.
né? A capacidade de liderar e de influenciar que cada indivíduo tem. E a liderança e influência no seu raio de atuação. Você não precisa ter um time grande para você influenciar, para você liderar, né? O fato de você saber fazer alianças com fornecedores, com parceiros, já é uma liderança. Né? E de você manter isso vivo. E o terceiro campo, né, então hard, soft, que muitos estudiosos falam agora, que é um campo dos navigation skills, skills de navegação. Tá? Que tem a ver com autocontrole, discernimento, você conseguir se situar nas decisões sob pressão e sobre risco. Então, é como você opera, né? Como você consigo mesmo, né, se coloca nesse ambiente, como você vai navegar, porque as coisas que existiam, né, e eu comecei minha carreira no século passado, né, que eram estáveis, que eram ditas como verdades, então não existem mais. Né? O nível de pressão que a gente trabalha não é assim, você vai trabalhar sob pressão uma semana que vem vai cair a pressão. Ou, olha, tem uma crise agora, mas vai passar, daqui a pouco... Não. Sempre tem uma nova. Existe um contínuo agora. Então, o profissional, para conseguir navegar, por isso que faz navigation skills, o profissional conseguir navegar nesse mundo, ele tem que estar preparado, tem que estar com um arcabouço emocional vai além da muito diferente, da inteligência. Né? Um arcabouço que, assim, eu sou funcional, eu tenho que ser funcional. O que é ser funcional? Eu tenho que conseguir trabalhar, eu tenho que conseguir amar nesse ambiente. Não adianta você falar assim, minha vida profissional é um caos e eu sou feliz no final de semana. Não vai existir isso. Né? As coisas são muito em caixinhas, né? interligadas. Então, esse navigation skills tem a ver com maturidade, de autoconhecimento, né? De você saber como se comportar e como conseguir dar a dimensão correta para cada uma das coisas. Né? E eu acho que tem uma coisa que costura tudo isso, que o profissional de operações precisa estar sempre ligado, que é a visão sistêmica. Que é nós trabalhamos em um sistema, como se fosse o corpo humano, não adianta uma coisa estar boa, né, ela rapidamente tumultua todo o resto. Então, essa visão sistêmica do que, eu já falei isso na primeira pergunta, uma decisão causa em cadeia no futuro, ela não é uma coisa que nós profissionais, quando saímos da universidade, saímos com isso desenvolvido. Você sai com uma visão muito vertical. E a visão sistêmica, ela vem através de experiências boas e ruins, erros e acertos, de você ver coisas que foram acontecendo a partir de uma decisão que você tomou ou de que alguém tomou, né? E nesse contexto geopolítico que a gente está agora, com tudo que a gente está vivendo, né, dos desafios do clima e tal, cada vez mais os impactos sistêmicos têm que ser parte da decisão. Então, assim, eu diria, hoje, a pessoa que não tem a visão sistêmica do que um ato dela tem no trabalho, na sociedade, na família, é disfuncional. Não vai funcionar. Né? E é difícil falar assim, o que é funcionar? Funcionar é você conseguir sair da experiência melhor do que você entrou. Porque se você sair pior, é insustentável. Ele é insustentável. Sim, com certeza. Então, eu acho que esse é o novo, eu diria assim, esses skills de navegação. Adorei na esse vida, nome. Eles são... Também é mais que inteligência artificial, que a gente sempre fala inteligência, dos soft skills, sim. você tem que ter. Inteligência emocional, mas ela é elevada, e você falou assim, cubo. para mim é muito autogestão, autocontrole, autogestão. E autogestão do coletivo, todos somos um. Né? Você não pode esperar que a empresa vai te proporcionar isso, você não vai esperar que seu marido, ou seu filho, ou você tem que ter isso. Sim. E assim, isso começa com os filhos, a gente falou de maternidade, Sim. né? Então, a autoconfiança, a questão de você saber quais são os seus valores, onde está o seu, né, o seu centro, dar a importância devida a cada uma das coisas que acontecem, né? Porque às vezes tudo vira uma crise, né? Nem tudo é crise, gente. Né? Crise é um negócio diferente, né? Senão você vive numa tormenta e você não consegue... A gente tende a dramatizar um pouco. Então, assim, para você ter saúde e sustentar uma rotina nesse ambiente, você tem que ter esses skills de navegação, né? Que servem também para navegação política,
né, de conseguir falar com todos os níveis da organização, falar com o governo, falar com... Exato. Eu acho que tem um pouco a ver com o que eu vou te perguntar, que é qual é a decisão mais difícil que você acredita que vai impactar os líderes nos próximos anos, né? Pensando também que você está indo para uma nova página, quero saber dessa nova página Legal. também. Legal. Eu acho que o maior risco que a gente já está correndo hoje, não é o que nós vamos correr, é que a busca incessante de eficiência e produtividade de curto prazo, que é necessária, de novo, né? É importante, a gente tem que manter todas as organizações competitivas, inclusive o governo, todas as esferas da sociedade tem que estar competitiva. Nós temos que estar competitivos, nós temos que estar, né? Quem parou é atropelado na próxima esquina. Então, mas o que acontece hoje? As decisões de curto prazo, elas não podem te tirar a habilidade de continuar o negócio, do business continuity, né? Da operação, do próximo ciclo. Eu falei de resiliência. Então, meu maior receio hoje é este vácuo entre as decisões de curto prazo, que estão sendo uma atrás da outra, buscando eficiência, eliminando bolsões de capacidade, Os gaps, de né, sourcing alternativo, de pessoas, porque a inteligência artificial está eliminando uma camada basal da organização, da pirâmide da organização. Então, como você vai formar executivos se você não tem gente entrando? Então, tudo isso para mim é uma tempestade perfeita, mas que tem jeito. Tem jeito. Se a gente juntar setor privado, setor público, para fazer, e para mim o jeito é a educação. Da gente criar essa massa de pessoas capacitadas para esse futuro. Então, para mim, a decisão que hoje, o maior risco que a gente está correndo hoje é, com tudo isso que está acontecendo no mundo, as decisões de curto prazo limitarem a sua habilidade de sobreviver e de evoluir no próximo passo. Porque tem muitos, né? Porque muitas vezes a eficiência de agora é a falta de resiliência de amanhã. É a falta do planejamento e preparação, né? E antes a gente tinha médio tempo, prazo, né? né? A gente tinha tempo, a gente podia errar um pouquinho, né? A velocidade das transformações eram diferentes, né? Elas eram mais longas, você tinha algum tempo de tropeçar e levantar. Hoje, se você tem um tropeço desse, você acaba matando o seu próximo ciclo. E o teu concorrente vai estar ali. Com certeza. Para aproveitar aquele ciclo em que você não tem resiliência, que você não desenvolveu um fornecedor alternativo de outra região do mundo, ou que você não colocou spare capacity na sua fábrica. Então tem uma série de exemplos hoje que me amedrontam do ponto de vista de que as coisas estão correndo mais rápido que a nossa capacidade de formar pessoas para entender esse efeito sistêmico. Então, de novo, a dualidade do curto com o longo prazo, para mim, continua sendo... Josi, deixa eu aproveitar o gancho de tudo isso, assim, acompanhando a sua carreira, que eu já admiro sempre há muito tempo, e até pelos seus pupilos, né, que estão sempre com a gente nos eventos, apresentando os cases. Eu sempre vi muito fortemente uma característica do cliente, de nível serviço, né, cliente no centro, a busca por isso. Com tudo isso que está acontecendo, né, essa busca por eficiência, essa transformação, como que fica o cliente? Continua o cliente no centro? Como que faz para isso acontecer? Olha, Isabel, eu vou te dizer que um dos maiores aprendizados nesses 35 anos que eu completei agora de carreira foi que não existe eficiência no mundo que pague um cliente desencantado que não volta. Por que isso? Porque, assim, depois de passar por tantos M&As, eu passei por 3 M&As, 4 M&As na Unilever e mais 3 na Natura, né? Você pode entregar todos os savings, todas as sinergias que você quiser. Você pode otimizar, né? Tudo é passível de otimização. A tecnologia te dá essa possibilidade. Sim. Né? Ganho eficiência, ganho margem, mas assim, não vai ter margem se você não tiver top line, se você não tiver faturamento, se você não tiver venda, se você não tiver o cliente satisfeito e querendo continuar, né? Cada cliente perdido, assim, é muito difícil de você recuperar. E a gente que toca o cliente, né, do começo ao fim, né, a gente tem a cadeia de valor na nossa mão, a gente tem desde da compra da matéria-prima até o pós-venda, né?
você olha e fala assim, gente, existem tantas maneiras de eu perder o cliente, mas existem tantas maneiras de eu conquistar, até Sim, na possibilidade de perda eu posso conquistar esse cliente, né? E geralmente as fortalecer, né? empresas que mais me conquistam são aquelas que assumem que erraram e assumem rápido, corrigem e falam, ó, aqui, ó, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, tá a reparação, tá aqui, tá, né? E eu acho assim, não existe valor maior do que a pessoa que paga teu salário, que é o cliente. Sim, É aquele cliente que é fiel, ou hoje cada vez menos fiel, ele é fiel àquele a melhor equação de valor. E qual é a melhor equação de valor? Então, o supply chain tem muita relevância na questão de criar uma equação de valor sim, cada que vez mais. seja perenizada ou que seja revitalizada ou modernizada com o tempo, né? Então, tanto para criar mais top line, né, mais receita, né, para que isso dilua custo, para que isso crie a sustentabilidade do negócio. Então, assim, o pensamento só de eficiência, ele não é um pensamento que constrói valor de longo prazo. Ele constrói valor, sim, e muitas vezes ele melhora a equação de valor. Você pode vender o produto de uma forma mais acessível, né? Mas não é só isso, né? A razão de viver da empresa tem que ser o cliente, né? Tem que ser o cliente. E, de novo, eu volto para colaborador e para pessoas, né? Você não vai tratar bem o cliente se você não trata bem quem está trabalhando com você. Começa dentro de casa. Começa dentro de É o casa. exemplo, né? É o exemplo. Se você trata bem seus colaboradores, eles vão ser capazes de tratar bem os seus clientes. E vice-versa. E a mesma Vai em coisa, cadeia, né? É em cadeia, né? Não dá para você dar uma coisa que você não tem. É super importante que a gente coloque a visão do cliente. Acho que para mim nunca esteve tão forte. Nunca esteve tão forte, tão importante para as empresas repensarem o que é valor para este cliente, um novo cliente, ou o antigo cliente que agora tem novas opções. Né? O que não falta são opções, né? Com certeza. É Que isso. prazer te receber aqui, O Josi. prazer é Depois de meu. tanto tempo que a a gente gente se fala, a conseguiu. gente conseguir te ter aqui e trazer toda essa experiência, esse compartilhar dessa sua experiência. Que bom, que bom. Eu fico feliz que a gente possa, com os nossos ouvintes aqui, com os participantes dos nossos eventos, ter um pouquinho de você com esse trabalho que você vem nessa sua jornada de 35 anos desenvolvendo. Realmente é de parabenizar de pé. Muito obrigada. Parabéns Muito aí obrigada, por Isabel. esse ciclo que terminou e agora começa outro, né, Bia? Eu quero saber, gente. Vai, conversa de bastidor, faz de conta que acabou, conta tudo pra gente. Então, novidades. 35 anos como executiva, né? Então, encerrei o meu ciclo de 15 anos na Natura o mês passado. Um ciclo muito feliz, de muitos legados, de muita transformação, né? E agora eu enveredo num caminho de conselhos, né? Então, estou me preparando para atuar como Novo conselheira, né? Nunca fui conselheira remunerada, fiz pro bono e tudo mais, mas eu gosto dessa dinâmica de estar aprendendo, de estar trabalhando com vários setores diferentes, né? De estar trazendo essa minha visão sistêmica de tantas indústrias diferentes, porque apesar de eu ter ficado só, minha história são de 2 empresas, mas na Unilever eu trabalhei em todas as divisões, né? Em várias geografias, e na Natura eu passei por todos os M&As que todos conhecem. Então, essa visão sistêmica eu acho que pode ajudar muito nas empresas familiares e não familiares no Brasil, na América Latina. Então, eu estou construindo esse novo capítulo, muito feliz, querendo que logo as empresas fechem esse gap que eu comentei com vocês em relação a preparar as nossas pessoas para esta realidade. No Brasil tem uma capacidade enorme de fazer um ciclo que está começando agora positivo, e a gente precisa, com tantas vagas abertas e não fechadas, e tanta gente ainda dependendo de programas governamentais, a gente tem que fazer um projeto de educação para que esse país volte a brilhar, e as pessoas são incríveis, né? A resiliência do brasileiro, a flexibilidade sempre está super visível, mas a gente precisa desse projeto de se preparar para esse futuro
que tão bem vocês descreveram aí de tecnologia, de eficiência. Josi, muito sucesso nessa nova Com certeza. empreitada. Vai ter Muito. muita gente beneficiada com Sim. tanto aprendizado que você pode trazer para eles. Obrigada pelas Obrigada a palavras. você. Eu tenho certeza que inspirou você aí também. Quer continuar esse papo, gente? A gente tem um hub maravilhoso da Ciclo Academy. E temos também, claro, bate-papo ao vivo no simpósio de Supply Chain, que vai acontecer 25 e 26 de agosto. Então, contamos com a sua presença, certo? Quer falar alguma coisa a mais? Tá falado, tá super bem já, tá Pronto. ótimo. Josi, novamente, muito obrigada. Obrigada Com a certeza você. vai ser um imenso sucesso esse novo ciclo seu. Tenho Muito certeza obrigada, que muitos Isabel. vão se beneficiar, como a Bia disse. E estamos aqui. Espero vê-la novamente em outras oportunidades. Muito sucesso e queria reconhecer o trabalho que você faz tão bem, Ah, obrigada. né? É sempre super importante essa networking, esse compartilhar de conhecimento e de experiências, que eu acho que a gente faz toda a diferença, né? Eu acho que é para isso que a gente deveria tá sempre se juntando para conseguir compartilhar, né, os erros e os acertos, né? Sim, Que sim. são tão intensos nesse último ciclo. Então, parabéns pelo Muito teu obrigada. trabalho, Isabel. Esse-